Olá, me chamo Jéssica Maria e juntamente com minha equipe composta por Lara Cuesta, Sara Giovana, Railane da Silva Cury, Larissa Aica, Heloísa Lima e Vitória Cristina, viemos apresentar o nosso relatório experimental com o tema Identificação de Grupos Funcionais. Esse experimento ele foi realizado com muita cautela e cuidado sobre a orientação da professora Ellen Cristina da matéria de Orgânica. E neste trabalho iremos abordar um pouco sobre a metodologia que foi aplicada, sobre os procedimentos, os passo a passos e principalmente os resultados obtidos ao fazermos os experimentos. Bom dia, gente. Meu nome é Sara Giovana e, eu vou fazer a introdução do nosso relatório. Bom, como todos bem sabem, a química orgânica tem como base o estudo das estruturas e reações dos compostos de carbono. Dentre os aspectos fundamentais que a compõem está a identificação dos grupos funcionais, que são conjuntos de átomos responsáveis pelas propriedades químicas específicas das moléculas. O reconhecimento desses grupos permite prever o comportamento dessas substâncias em diferentes contextos, além de fornecer subsídios para a compreensão de mecanismos reacionais e aplicações práticas, de acordo com Morrison Boyd, em 2011. Dando continuidade, a presença de alcenos, por exemplo, ela pode ser verificada por meio de reações de oxidação suave. Os alcenos são compostos insaturados que apresentam uma ligação dupla entre carbonos, o que os torna suscetíveis à adição eletrofílica. A oxidação com o permanganato de potássio, o KMnO4, que é essa fórmula que está aqui embaixo, é um agente fortemente oxidante, o que provoca a quebra da ligação dupla, resultando em compostos oxigenados e frequentemente na formação de precipitado marrom de dióxido de manganês, que é essa forma aqui também, que está aqui embaixo, NaO2, de acordo com Solomon Freire, em 2014. Essa reação visual é uma das mais utilizadas na detecção de insaturação, evidenciando o caráter reativo da ligação dupla. Agora, falando um pouco de ácidos carboxílicos, por sua vez, eles apresentam um grupo funcional, que é esse aqui que eu vou deixar aqui na tela, e possuem comportamento ácido em meio aquoso. Uma de suas características mais marcantes é a capacidade de reagir com bases liberando dióxido de carbono, como ocorre com o bicarbonato de sódio. Essa reação ácido-base ela é clássica que gera efervescência visível, indicativa da liberação de gás CO2, sendo um teste muito útil para a detecção de substâncias ácidas no meio orgânico, de acordo com Brown, em 2013. A presença do grupo carboxila ele confere à molécula da capacidade de formar ligações de hidrogênio com solventes polares e de atuar como doadora de prótons, influenciando diretamente a sua reatividade, de acordo com Aitken-Jones, em 2001. Bom, agora falando do grupo funcional fenol, é um composto por uma hidroxila diretamente ligada ao anel aromático, conferindo propriedades únicas aos compostos fenólicos. A presença dessa hidroxila em um sistema conjugado permite a formação de complexos coloridos com íons metálicos, como um íon férrico, que é esse aqui que vai estar aqui, que é o Fe3+, produzindo colorações típicas como azul, roxo ou esverdeada, dependendo do solvente e da estrutura do composto, de acordo com McMurray, em 2012. Essa interação ela é explicada pelo caráter ácido do hidrogênio da hidroxila, e pela capacidade de estabilização por ressonância, características que diferenciam os fenóis dos álcools comuns, né? Falando das cetonas, especialmente aquelas que possuem o grupo metilcetona, que é o COCH3, elas apresentam uma reatividade específica em testes de halogenação, na presença de iodo e base. Essas estruturas formam o triodometano, que é o CHL3, também conhecido como iodofórmio, um sólido amarelo de odor característico. Essas reações, elas são seletivas e amplamente utilizadas para identificar compostos como a acetona e o acetaldeído, que é dito por Karen Giuliano em 2017. O mecanismo dessa reação ela envolve a substituição halogenada em meio alcalino seguida de clivagem, resultando na formação do precipitado e de um sal ácido carboxílico. Agora, para finalizar, o estudo dos grupos funcionais e suas reações características possibilita a análise estrutural de compostos orgânicos e oferece uma base essencial para investigações químicas mais complexas,
A compreensão da natureza e do comportamento dessas funções permite a previsão de reações, escolha adequada de reagentes e interpretação de dados experimentais, além de desenvolver habilidades críticas na prática laboratorial. Isso foi dito por Marlon Boyd. Bom, é isso, muito obrigada. Objetivos gerais e objetivos específicos. O objetivo geral desta atividade experimental é proporcionar aos alunos a oportunidade de identificar e diferenciar grupos funcionais presentes em compostos orgânicos por meio da realização de reações químicas específicas em ambiente laboratorial. Através da experimentação prática, busca-se consolidar o conhecimento teórico sobre funções orgânicas, promovendo o entendimento da estrutura molecular das substâncias e das reações características que permite sua identificação. Com isso, espera-se desenvolver nos alunos a capacidade de aplicar conceitos da química orgânica na prática, interpretar resultados e compreender a importância dessas funções na composição e no comportamento de diversas substâncias, inclusive em medicamentos e produtos do cotidiano. Objetivos específicos. Especificamente, esta prática visa permitir aos alunos a identificação de diferentes grupos funcionais como alcenos, ácidos, carboxílicos, fenóis e cetonas, utilizando os procedimentos laboratoriais simples e reativos acessíveis. Para isso, serão realizados testes clássicos como o teste de Bayer como solução de permanganato de potássio para a identificação de alcenos por meio da observação do desaparecimento da cor violeta e formação de precipitado marrom. A reação como bicarbonato de sódio para detectar a presença de ácidos carboxílicos, observando-se a liberação de gás carbônico como evidência da função. O teste com cloreto férrico, utilizado para identificar fenóis, reconhecendo-se a formação de complexos coloridos, de azul a vermelho. E, por fim, a reação do iodofômio para a detectação de cetonas como a acetona e o acetaldeído, evidenciada pela formação de um precipitado amarelo caracterizado. Oi, gente, bom dia. Hoje a gente vai falar sobre o experimento número 1, que é a identificação de alceno, ou também, como é conhecido, teste de Bayer. Inicialmente, foi usado 0,1 grama de ácido acetil salicílico. Pegamos ele e o trituramos em uma almofariz com a ajuda de um pichilo para a obtenção de um pó mais fino para melhor dissolução. Em seguida, transferimos a amostra para um tubo de ensaio e adicionamos 2 ml de água destilada para solubilizar o composto. Após a dissolução do composto, foi adicionada 5 gotas de permanganato de potássio, a 2%. Foi observada alteração de cor e formação de precipitado, que caracteriza o teste de Bayer. Agora, dos resultados e discussões. Ao final do experimento, foi possível observar a formação de precipitado marrom à mistura final. Esse resultado ocorre devido à redução do permanganato de potássio, originalmente de cor roxa, para o dióxido de manganês, que é um sólido marrom que indica a reação de oxidação. Bom, gente, agora falando do segundo experimento, que foi a identificação do ácido carboxílico com solução aquosa de bicarbonato de sódio. Aqui usamos 0,1 gramas de ácido acetil salicílico e o trituramos com a ajuda de uma almofariz e um pistilo para obter um pó fino para melhor dissolução. Em seguida, adicionamos o pó do ácido acetil salicílico em um tubo de ensaio e adicionamos 1 ml da solução aquosa de bicarbonato de sódio e observamos o resultado da mistura. Bom, agora dos resultados e discussões. Assim que o bicarbonato de sódio entra em contato com o ácido acetil salicílico, ele começa a liberar gases, que caracteriza a formação do dióxido de carbono, conhecido também como CO2. O resultado da formação de CO2 é o que caracteriza as reações de ácido carboxílico e bicarbonatos.
Além disso, foi também observada a mudança de coloração da mistura, que se tornou um rosa claro devido à alteração de pH. Além da alteração de pH, também temos a formação do sal carboxilato. Dessa forma, o experimento pôde confirmar que o ácido acetilsalicílico possui grupo funcional ácido carboxílico, já que ele apresentou a formação de CO2, que no caso é a liberação de gases. Bom dia, meu nome é Railane e eu vou falar sobre o terceiro experimento que fala sobre a identificação do fenol com cloreto férrico. Bom, durante a aula prática foram preparadas 2 soluções de fenol em água destilada. A primeira contendo 0,1 gramas de fenol para 10 ml de água destilada. A segunda foi 0,5 gramas de fenol que foram utilizados. Bom, e podemos ver que em ambas dessas soluções foram adicionadas 3 gotas da solução de fenol, que é o cloreto férrico, que é o FeCl3. Bom, previamente preparada com 5 gramas de FeCl3 em 500 ml de água destilada. Bom, durante essa junção desses reagentes, foram observadas a mudança de coloração presente nas substâncias. Agora, sobre a discussão dos resultados do experimento 3. A coloração lilás e rosa observada nas 2 soluções, com ela podemos perceber que isso indica uma reação muito positiva, porque mostra a presença de fenóis. Bom, essa reação ela mostra a formação do complexo colorido entre os íons de Fe+, que é o cloreto férrico, e o grupo da hidroxila aromática, que é o -OH. Bom, esse teste ele é específico para os fenóis e não para os álcools comuns, o que é muito importante para a identificação desses grupos funcionais. E também vale ressaltar que a intensidade da cor dessas soluções ela varia muito dependendo da concentração de fenol presente nessas substâncias. Agora eu vou falar sobre a identificação das cetonas com a reação do iodoformo. Bom, nossa metodologia seria: em tubos de ensaio foram preparadas soluções contendo 2 ml de água destilada com 5 gotas dos seguintes compostos: formol, acetaldeído, acetona PA e álcool butílico normal PA. A cada tubo foram adicionadas 6 gotas da solução de iodo, Lugol, e posteriormente solução de hidróxido de sódio, que é NaOH, a 5%. As reações foram observadas visualmente quanto às mudanças de cor e a formação de precipitados ou turbidez. Vamos para a discussão dos resultados. Bom, os resultados mostraram diferentes colorações, indicando reações distintas para cada composto. Bom, a acetona ela apresentou uma coloração leitosa e amarela, evidenciando a formação do iodoformo CHL3, tipo de cetona com o grupo metilcetona. O álcool butílico ele mudou de transparente para amarelo, mas sem formação evidente do iodoformo. O formol ele permaneceu transparente, indicando a ausência de um grupo funcional reagente com o iodo nesse teste. O acetaldeído desenvolveu coloração amarela, resultado esperado pela presença de um grupo aldeído, que também pode participar da reação, embora com menor intensidade. Bom, a presença da coloração amarela e turvação indica reação positiva para a estrutura compatíveis com a formação do iodoformo. O teste é útil para identificar acetonas metiladas, com base na precipitação ou mudança de cor resultante na oxidação do iodo em meio alcalino. Olá, agora eu vou falar sobre a nossa conclusão. A identificação dos grupos funcionais é essencial na química orgânica, pois permite compreender as propriedades físicas e químicas das substâncias.
Cada grupo funcional confere características particulares às moléculas, como polaridade, solubilidade, acidez e reatividade. Reconhecer esses grupos facilita classificações do composto, interpretação de reações e a maneira de como elas vão reagir ao nosso experimento.